Sabe aquele movimento de vai e volta do texto com o orientador, pedindo para reescrever, para ajustar, muitas vezes até para excluir parte do texto que deu um trabalhão para escrever? Então, o que acarreta isso em grande parte é a falta de um percurso discursivo adotado para textualizar a sua pesquisa. Porque sem isso, o texto fica sem direção, não tem o delineamento discursivo que precisa, com a clareza, com atendimento a todos os princípios e critérios da escrita acadêmica na pós-graduação, e isso muitas vezes não é ensinado, a gente não aprende em metodologia científica ou mesmo em algumas disciplinas que tratam da linguagem acadêmica. Muitas vezes não é aprendido com clareza esse delinear discursivo. Há uma grande preocupação em estruturar muito bem um resumo, uma introdução, apresentando a pesquisa nesses dois elementos textuais. Mas a apresentação da pesquisa, de fato, se dá no delinear discursivo. É a partir da fundamentação teórica, é responder a questão-problema alinhada com os objetivos estabelecidos, para então, ao final, estruturar um resumo e uma introdução que contextualize o tema, que apresente o tema, introduza com a contextualização do tema e não o desenvolvimento da pesquisa em si, que é o que acontece na maioria das vezes em textos de diversos estudantes de pós-graduação. E isso não se trata de falta de capacidade ou de habilidade com a linguagem acadêmica, mas muitas vezes é falta de estratégia de articular cada elemento que está contido no seu título, como que vai aparecer textualizado no decorrer da sua dissertação, da sua tese. Se você tem um título, as palavras-chave que aparecem no título são palavras que precisam, vamos dizer assim, direcionar tópicos e capítulos. E esse direcionamento requer que você adote um percurso discursivo. E aí existem diversos que você pode adotar. Pode ser, por exemplo, percurso de abordagem conceitual, em que você, metodologicamente, na dimensão discursiva, você queira apresentar conceitos, apresentar a visão interpretativa desses conceitos, ou muitas vezes apresentar conceito e trazer o conceito numa dimensão prática da implementação, que é do teórico ao prático. Pode ser também a dimensão histórica, ou seja, um modelo, um percurso discursivo que apresente um delinear histórico, que parte de uma contextualização do objeto ao longo do tempo. E o que isso significa numa dimensão contemporânea que seja, cada transição, cada momento do objeto, seja numa face de estudos, seja numa face de apresentação. Nós temos também o percurso interdisciplinar, em que olha um único objeto a partir de diferentes lentes, dentro de uma perspectiva teórica epistemológica. Então, cada percurso adotado é o delinear na resposta da sua questão-problema. Mas esse delinear, ele precisa ter articulação discursiva, em que cada tópico, cada capítulo precisa ter uma vinculação consequente para o leitor entender. Se no primeiro capítulo você traz um conceito, como que isso se articula com o segundo capítulo, que muitas vezes pode trazer um outro conceito ou pode trazer o desenvolvimento do conceito anterior apresentado. Você já pensou sobre isso? Cada delineamento discursivo faz parte da conjuntura que vai fazer com que o seu orientador e quem for te avaliar, no caso da comissão avaliadora, alcance o seu objetivo, porque muitas vezes nós temos as ideias de como que a nossa pesquisa pode se estruturar, como que ela se estrutura, mas a textualização dessa estrutura que você tem aí na sua cabeça, ela precisa ter esse delinear histórico, esse delinear discursivo,
histórico, porque a pesquisa ela acontece com fases ao longo do tempo, e isso precisa ficar claro para quem lê o seu texto. Cada passo da pesquisa, o ponto de partida, a identificação da lacuna, e esse delinear ele precisa aparecer no seu texto, em cada elemento textual que se estrutura no tripé da pesquisa, que é problema, objetivos e metodologia. Então, independente do percurso discursivo que você queira adotar, se é trazer um percurso do teórico ao prático, ou um percurso conceitual, com uma revisão integrada de diversos estudos, ou se você queira apresentar uma dimensão da legislação à efetivação, ou seja, do seu ponto de partida de uma legislação, de uma lei, para chegar à implementação, à efetividade e assim por diante. Então, se você quer saber em como estruturar a sua dissertação, a sua tese, com clareza, com estratégia, para evitar aquele vai e volta exaustivo do seu texto, já me siga para mais orientações, e toda quarta-feira às 20 horas eu estou ao vivo no YouTube com orientações sobre isso. Eu aguardo você.